Muitos pais têm dificuldade em saber se o seu filho está desenvolvendo a fala e a linguagem dentro do esperado para a faixa etária dele. Uma dica importante é conhecer os marcos do desenvolvimento. O que isso significa? São indicadores que vão falar o que esperar para cada faixa etária dentro do desenvolvimento de fala e linguagem, desenvolvimento motor e desenvolvimento cognitivo. Por exemplo, em relação ao desenvolvimento de fala e de linguagem, uma criança de 12 meses, ela já entende dar tchau, fala mamãe e papai, entende a palavra não, cessando o movimento que ela está fazendo quando ela escuta. Uma criança de 1 ano e meio, ela já fala algumas palavras isoladas, além de mamãe e papai, e segue algumas instruções simples também, como por exemplo, me dá a bola, pega a roupa para mim. Aos 2 anos, tem um aumento significativo do vocabulário. E é a idade em que as crianças já começam a juntar palavras para formar frases simples, como por exemplo, quero água, não gosto, mais leite e outras coisas parecidas com essas. O que é importante entender? O desenvolvimento de fala e da linguagem, ele acontece conforme a criança vai ouvindo a gente falar. Então, quanto mais você conversar com seu filho, ler história, brincar, mais ele vai aprender a falar. Maior vai ser o vocabulário dele, melhor vai ser o desenvolvimento. Conversar com a criança, brincar com a criança em ambientes que são muito barulhentos, que estão com a música ligada, a televisão ligada, são mais difíceis para a criança aprender aquelas palavras, assimilar a conversa. Isso porque o cérebro da criança ele não está preparado para ouvir tantas informações assim ao mesmo tempo. Uma outra coisa importante é comparar o desenvolvimento do seu filho com outras crianças da mesma idade. Não existe isso de que cada criança tem o seu tempo, espera mais um pouco que ele vai falar. Se o seu filho ele não está se desenvolvendo da mesma forma que os colegas, que as crianças da mesma idade, é um momento de atenção. É preciso procurar uma avaliação médica. Quais são as causas mais importantes para provocar um atraso de fala e linguagem? Além de algumas patologias específicas do desenvolvimento de fala e linguagem, uma causa bastante comum é a presença de secreção no ouvido. A famosa otite, ela pode acontecer de forma repetitiva na primeira infância e muitas vezes não ser percebida, porque nem sempre ela vem acompanhada de febre ou de dor. Às vezes a otite ela só é identificada no exame audiológico. Mas enquanto a criança está com aquela secreção dentro do ouvido, ela escuta todos os sons mais abafados e tem mais dificuldade para aprender cada uma das palavras que ela escuta. Então é muito importante saber que mesmo que o seu filho tenha passado no teste da orelhinha na maternidade, isso não garante que a audição dele é normal em toda a primeira infância. O teste da orelhinha é uma fotografia do momento em que o bebê nasce. Mas ao longo da vida, a audição pode mudar de forma permanente ou temporária por conta de secreção no ouvido, como é o caso da otite. Então, se você desconfia que seu filho está mais distraído, você chama e ele não responde, ele pede para aumentar o volume da música, ou ele não desenvolveu a fala e a linguagem conforme o esperado, não espere. Faça uma avaliação audiológica e a gente vai te orientar em relação à audição dele, o desenvolvimento de fala e linguagem e os outros encaminhamentos que são necessários.